tudo bom, gente? Então, vamos falar de branding. Hoje é um pouquinho diferente, eu não vou falar assim de nenhuma teoria, mas dar algumas dicas de livros de branding com o assunto principal sendo arquétipos, ou seja, livros de archetype branding. Sempre que eu puder, eu vou dar umas dicas aqui de livros relacionados ao tema de branding, que envolvam moda ou não, mas que eu acho válidos para quem gosta do assunto, para quem trabalha, enfim. Então, esse aqui vai ser o primeiro. Então, para começar, né, antes de mais nada, para quem se interessa pelo assunto arquétipos, o número 1 vai ser, lógico, o livro dos arquétipos, né, do Carl Jung. Não é muito difícil de encontrar, o meu eu comprei no Brasil, porque em português. Então, né, os arquétipos eu inconsciente coletivo, tá? Essa é a grande referência. E também, este outro livro aqui do Jung, eu gosto muito, foi também uma leitura importante para mim, que é O Homem e os Seus Símbolos, que na verdade é uma coletânea, são de vários autores, mas que também fala de arquétipos e de outros também assuntos relacionados ao tema, tá? Agora falando de branding, claro que o primeiro e mais importante, que eu já falei aqui no outro vídeo, que eu vou deixar o link, é esse aqui, que é O Herói o Fora da Lei, que foi escrito há mais ou menos 16, 17 anos, por uma publicitária, a Margaret Mark, e uma psicóloga junguiana, que é a Carol S. Pearson. É impressionante porque o livro foi escrito em 2000, acho que lançado entre 2000 e 2001, ou seja, a internet ainda dando seus primeiros passos globais, empresas como a Amazon eram pequenininhas, o Google acho que ninguém nem tinha ouvido falar ainda, mas como o livro, mesmo dando exemplos limitados sobre internet, ele ainda é super atual. Eu adoraria que elas fizessem uma nova edição atualizada, incluindo, né, redes sociais e tudo mais que mudou na nossa comunicação. Mas não é por isso que o livro está desatualizado, pelo contrário. Então, recomendo muito e eu acredito que ele não seja tão difícil de comprar. Os outros livros que eu vou dar dica, gente, são todos em inglês e eu não acho que existam traduções em português. Eu comprei os meus na Amazon, um deles acho que foi até um livro usado. Assim, dá pra comprar, quem quiser, vale a pena. Talvez alguns você encontre em PDF ou e-book, que é o caso de um deles que eu vou mostrar aqui, tá? Mas eu também quero deixar bem claro que óbvio, eu li todos eles para poder fazer a minha dissertação de mestrado, minha dissertação de mestrado, se eu não falei isso ainda, ela foi em cima de archetype branding, mas aplicado para a indústria da moda, mais especificamente do segmento luxo. Então eu analisei 4 marcas britânicas, que foi a Burberry, a Paul Smith, a Stella McCartney e o Alexander McQueen, sob o ponto de vista dos arquétipos e se eles tinham ou não uma identidade arquetípica e se os consumidores, né, que foram os meus entrevistados, conseguiam não identificar um arquétipo de cara, óbvio, mas sim, depois da entrevista eu explicava o conceito para eles e eles me diziam se sim ou não. E aí a conclusão é que quanto mais arquetípica a marca mais engajamento o consumidor tem com ela, ok? O outro livro, ele foi lançado acho que mais ou menos na mesma época do Herói Fora da Lei, foi escrito por um publicitário chamado Ken Kent Wertheim, e chama Building Brands and Believers. Ele tem uns conceitos bem legais também. Os arquétipos são, acho que na maioria, parecidos ou muito, muito similares ao do Herói e o Fora da Lei, mesmo quando os nomes são diferentes, mas eu acho que ele não consegue trazer uma aplicação tão prática como o outro. Ele às vezes se perde e eu acho que ele também foca muito mais na sombra do arquétipo, que é todo arquétipo tem o seu lado positivo e o lado negativo, como se fosse o Yin e o Yang. E eu acho que em alguns exemplos ele se foca muito no lado negativo, o que eu não acho legal porque é importante a marca saber que existe, né, um positivo e um negativo, mas ninguém quer construir uma marca em cima de um arquétipo que só tem um lado negativo, né? Só focalizando o lado negativo do arquétipo, tá?
O outro livro, que eu entrevistei até a autora para minha tese, é bem legal, chama Archetypes in Branding. Os autores são a Margaret Hartwell e o Joshua Chen. Eu entrevistei a Margaret para minha dissertação. E eu acho que o legal dele, ele é bem mais simplificado, assim, em termos de teoria. Mas ele traz, assim, um projeto gráfico bem legal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Que no final tem umas cartas, né, que podem ser bem úteis para visualizar o arquétipo, para quando você estiver trabalhando com um cliente, você mostrar de uma forma mais lúdica, assim. O único problema desse livro, desse conceito que eles desenvolveram, é que eles, em vez de se limitarem aos 12 arquétipos, que são os arquétipos lá propostos pela Margaret e pela Carol, eles criaram 60 arquétipos, que na verdade a grande maioria deles são subtypes ou subtipos dos arquétipos originais. Então você imagina você apresentar um trabalho desse para um cliente, que é o que eu faço, na hora de mostrar qual é o arquétipo do cliente, eu vou apresentar todos os 12 antes, para eles se situarem. Agora, se você vai apresentar 60, o cliente vai se cansar, né? Quando chegar a vez do arquétipo dele, ele já se perdeu, né? Então, na verdade, o problema do livro é que quando eles criam 60 arquétipos no lugar de apenas 12, eles confundem o cliente, ou confundem mais a pessoa que vai aplicar aquilo, porque vai acabar se perdendo, já que muitos deles nada mais são do que personagens daqueles arquétipos originais, tá? E para terminar, o último livro que eu tenho, que foca mais em neurociência, deixa eu abrir meu iPad aqui, chama Creating Brand Meaning. O autor chama Peter Steidl e ele fala em Vision Archetypes. Só que ele também fala em 28 arquétipos, que eu acho que é muito, porque acaba que vários deles são apenas subtipos dos 12 originais. Mas é legal porque ele foca muito em neurociência e vai falar muito também de como o nosso cérebro se comporta diante da exposição a um produto, a uma marca, dos links que a gente faz. Então, é legal por causa disso. Esse aqui é e-book, então eu acho que talvez seja até mais fácil de comprar e baixar do que os outros que... Bom, o Archetypes in Branding, o legal dele é ser um livro físico justamente para você trabalhar de uma forma lúdica, né? Enfim, essas são as dicas. Tem link aqui com um resuminho de cada um deles. Se você tiver mais dúvidas, questões, comentários, me diga que eu vou adorar responder. Por esse vídeo é isso, tá bom? Beijo!